sejam muito bem-vindos ao canal de parto e hoje nós vamos falar do quê? Sobre macho palestrinha. Não é macho palestrinha, é mansplain que fala. Olha, se revirar o olho fosse exercício físico, eu estava sarada. Aliás, as mulheres do mundo inteiro podiam fazer fisiculturismo, não é? O que é o mansplaining? Abrasileirando a situação, é o macho palestrinha, que é aquele moço que a gente tá falando alguma coisa que é domínio nosso, seja sobre ser mulher, seja sobre nossas profissões, seja sobre qualquer coisa que a gente domine, enfim. E o cara vem querer dar uma lição que ele não sabe, mas ele tem que mostrar que ele sabe mais. E o que acontece nessas situações? Vocês passam vergonha. Vergonha! E aí, eu pedi para algumas amigas, peguei algumas coisas da internet pra gente poder ler, pra desenhar o que vocês não devem fazer, tá bom? Ficar feio, a gente não gosta. Primeira situação. Clitóris. Existem algumas pessoinhas que elas vêm dar uma aulinha, né? Alguns machos, no caso, querem dar uma aulinha sobre clitóris. Então, o que a gente já ouviu? A gente ouviu que não é clitóris, é clítoris. Foda-se. Uma vez eu estava com algumas amigas num karaokê e aí, dentre essas amigas, estava uma amiga muito famosa no cenário obstétrico. Ela é uma médica obstetra com doutorado sobre violência obstétrica. Manja tudo de sexualidade e tudo mais. E a gente estava com um clitóris na mão. Não o nosso, no caso. Era uma impressão 3D. E a gente resolveu entrevistar algumas pessoas, assim, como que não quer nada, né? Perguntar se as pessoas sabiam que era clitóris. E aí, de repente, a gente estava entrevistando um mocinho que chegou lá e falou assim: ah, eu sei o que é isso, eu sei, é clitóris. A gente, Aí deu biscoito e fudeu tudo, né? Aí ele chegou... Aí a gente falou assim: nossa, que legal, né? Que você sabe o que é clitóris, tal, não sei o quê. Você sabia que o tamanho do clitóris, a extensão dele toda, ele foi só desvendado, né? Um pouco mais de uma década, né? Aí ele: não, porque quando eu estudava medicina, nos livros do já tinha o desenho do clitóris há um século atrás, meio século atrás. A gente ficou assim, né? Ele falou tão convicto que eu falei assim: nossa, eu acho que eu devo estar falando merda, né? Aí eu olhei pra minha amiga, ela olhou e falou: não, de acordo com não sei o que o estudo tal, não sei o que lá. E ele continuou insistindo. A gente teve que fazer o quê? A gente teve que sair andando, porque ele não parava nunca mais de falar. Ah, aliás, se o clitóris tivesse sido descoberto, sua extensão e o seu manejo há meio século atrás, seria muito mais vergonhoso do que já é hoje vocês não encontrarem e não saberem manejar a bagaça, não é? E aí, falando de vaginas e de vulvas e de coisas todas. Hominhos não sabem mexer nisso e não sabem como é que funciona a coisa toda, né? Anatomia, não é, gente? Olha essa. Um cara se intrometeu numa conversa sobre coletor menstrual, dizendo que deveria ser muito ruim por ter que tirar para fazer xixi. Eu disse a ele que o xixi saía pelo outro buraco e ele riu e me mandou ir estudar para não ficar falando coisas sem lógica. Gente, então, vamos colocar uma foto bem grandona aqui primeiro do clitóris, né, para vocês verem lá, volta tudo, bota o clitóris lá.
E agora a gente vai colocar a foto do coletor menstrual. O coletor menstrual, ele entra no buraquinho onde o seu pingolim entra também, né? Quando a gente faz xixi, é um outro buraquinho, que vai mostrar também aí pra vocês nessa figura maravilhosa que vocês estão vendo agora. Ai, ela tá mostrando uma vagina! Que horror! Vai bloquear! Então, cara, se você não entende isso, eu acho que você não está apto a viver, né? A viver. É impressionante, né? Eu acho impressionante. Tinha um que falou assim, que as mulheres, elas não menstruavam mais. Que, na verdade, o sangue que saía... Cada kkkk, cada K é uma lágrima, não é? Que o sangue que saía era devido às mulheres hoje serem muito promíscuas e se masturbarem tanto que esfola o canal vaginal. E aí sai sangue. Engraçado, né? Sai sangue exatamente na mesma época. Então, não sigo. Ai, gente. Esse aqui foi a Carol que mandou. Pai do meu filho querendo falar que eu não ia conseguir parir e nem amamentar, porque ele era pai e já sabia que isso não ia rolar. Quer dizer, ele tem 2 bolas de cristal no meio da perna, não é? Tá aí, Gabriel parido naturalmente e em aleitamento materno até 3 anos e 4 meses. Chupa. Essa aqui foi a Marla que mandou. Ixi, Lu, tem uma lista. Quem não? Eu sou engenheira, mas trabalho como gerente de projetos, que aqui nos Estados Unidos é um cargo que não exige formação em engenharia. Toda hora tem algum homem querendo explicar os pormenores técnicos pra mim, quando eu dou sugestões pautadas no conhecimento técnico que eu tenho. Viver em empresa, trabalhar em empresa, deve ser tipo umas 10 por dia dessas. Dentro do cenário obstétrico, a gente tem, né, eu como doula, trabalhando, sendo ativista deste movimento, a gente vê que todo cenário obstétrico que deu ruim, ou seja, tudo, ele só deu ruim porque um homem se meteu, né? E continuam se metendo. Tinha um post aqui que uma amiga minha, a Lívia, mandou, que ele é muito extenso, então eu vou resumir. Estava falando sobre violência obstétrica, né? Sobre o termo violência obstétrica e tudo mais que está acontecendo. E aí os homens vieram se lamentar, falando que era mimimi, falando que a gente não entendia o que era necessário, que a gente devia deixar o médico trabalhar nessa situação e tal. Outros casos muito corriqueiros na maternidade é que hoje em dia, o que é muito legal, o que, né, eu exalto e incentivo, são os homens falando sobre a paternidade, né? Livremente, com canais no YouTube, com os paranauê todo. Ainda assim, eles têm que abrir a porra da boca pra falar errado. Teve um mocinho aí, que esses dias também falou umas bostinhas aí, né? Blogueirinho, que um dia ele foi convidado pra fazer uma palestra no Dia da Mulher ou no Dia das Mães, whatever. Pra falar sobre a maternidade. Sabe? Assim, gente. Teve um caso que aconteceu no programa da Fátima Bernardes também, com a Kéfera, onde o cara veio dizer que o feminismo que a gente tava falando tava errado. Então uma coisa que eu quero deixar muito claro pra vocês, não é que vocês não possam falar, né? Óbvio que vocês têm que falar sobre, óbvio que vocês têm que apoiar essas causas, mas apoiar não quer dizer que vocês vivem isso que a gente está vivendo. Então, escutem e apoiem o que a gente está falando, que é o nosso lugar de fala, que é onde a gente domina as situações. A gente domina muita coisa, a gente estuda muita coisa, a gente vive muita coisa, tanto quanto vocês. Então, assim, sabe? Primeiro aprende a lavar o pênis, porque tem que fazer campanha. Ai, fiquei brava. Não é pra ficar brava, mas eu fiquei. É pra ficar brava assim, foda-se. Fico brava, sabe?
Com todo direito. Eu acho que assim, tem uma coisa muito foda também que acontece, que é quando a gente fala, não, você não deixa eu falar que sou eu, que sei do Paranauê que eu tô falando. Ai, mas a gente não pode falar mais nada, então como vocês querem que o machismo vá embora se a gente não pode falar... Aí, sabe? Aí depois a gente que fica falando de mimimi, sabe? Vamos todo mundo se comportar que nem adultões, não é? Tá? Era isso mesmo. Beijo, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aqui casos que você já passou aí da sua vida de mulher. Se você, homem, já falou alguma besteirinha, conta aqui também pra gente. Vamos trabalhar a humildade, não é? Sigam a gente nas redes sociais, com meus filhos falando no fundo, e tá tudo bem. Quando vai ser o do Women's Plan? Filho da puta.